Você acha que ele deveria ser ouvido, ô Josias? Não, não acho não, Fabiola, não há elementos, a Polícia Federal alega que não o está investigando. Acho que ele, politicamente, já até mencionamos aqui, ele deveria analisar a conveniência dessa sua presença na vice-presidência desse sindicato que está sob investigação, esse Sindinap, um sindicato de aposentados e pensionistas, está sob investigação por ter supostamente participado daquele roubo bilionário contra os aposentados do INSS. Né? Acaba de ser, acaba de sofrer uma decisão do Supremo, esse sindicato, por decisão do ministro André Mendonça, bloquearam-se 389 milhões, quase 390 milhões em bens, em valores desse sindicato. Né? Então, o Frei Chico, que se alega tem uma participação apenas política e não administrativa nesse sindicato, ele deveria analisar. É conveniente permanecer? Aparentemente, ele está testando a profundidade dessas águas, segundo a Polícia Federal, meio enlameadas desse sindicato. Ele está testando a profundidade com os dois pés. Normalmente, quem faz isso corre o risco de afundar. Né? Agora, não faz nenhum sentido quebrar sigilos, convocar para depoimento uma pessoa que a Polícia Federal diz que não está sendo investigada. Então, aguarde-se pela evolução da investigação para verificar qual é o grau de culpabilidade. Né? Quanto ao sindicato, não parece haver muita dúvida, Fabiola, pelo menos à luz do que informa a Polícia Federal. A Polícia Federal detectou e, por isso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou favoravelmente ao bloqueio desses bens e recursos do sindicato. A polícia informa que já detectou transações financeiras desse sindicato com empresas de fachada, contas, transferências de valores para contas de parentes dos diretores dessa associação. Então, tem um manancial de dados ali que fazem da investigação da CPI até uma coisa meio despicienda, desnecessária, porque é como se os parlamentares estivessem forçando uma porta já arrombada pela Polícia Federal, né? Mas não faria nexo, Fabiola, que convocar para depor quem a polícia diz não estar sendo investigada. A CPI se transformou ali numa guerra política que distancia a investigação parlamentar daquilo que seria mais desejável, né? Que os parlamentares tivessem interesse genuíno em aprofundar a investigação, em contribuir para elucidar os malfeitos que foram praticados contra aposentados. Tudo se reduziu ali, Fabíola, uma guerra política entre a oposição bolsonarista e o governismo. O governo parece ter recuperado a maioria nessa comissão. Havia ali um acordo que não envolvia, aliás, envolvia até um acerto para não chamar o Frei Chico, tinha um acerto para que isso não ocorresse, mas a oposição quebrou esse acordo, levou a voto e perdeu. Né? Não era justificável, não tinha o menor sentido convocar o Frei Chico, Fabiola, e do ponto de vista político, esse irmão do Lula deveria analisar se politicamente convém a permanência dele num sindicato que está sendo varejado pela Polícia Federal e com aparente grau de culpabilidade ali. Né? Então, não é conveniente que um parente tão próximo do presidente esteja também tão próximo de operações tão mal cheirosas, Fabiola. Uma situação delicada politicamente, né? Até porque isso é muito utilizado pela oposição. Há pouco o Rogério Marinho já postou lá nas redes sociais, o PT mantém sua operação de blindagem na CPMI do INSS, a rejeição do Frei Chico é mais uma prova disso. A base do governo Lula barra depoimentos, chave, desvia o foco e impõe uma investigação seletiva. Mas a oposição não vai recuar, é o que diz aí Rogério Marinho. Tem também, esse é o senador, tem também o Flávio Bolsonaro, senador, ele postou, antes até de sair essa decisão, ele postou também nas redes sociais. E aí, com ironia, vamos convocar esse anjinho? Segundo a Polícia Federal, o sindicato que tem o irmão do Lula como vice-presidente foi o sindicato que mais desviou dinheiro de aposentados. Em 6 anos, movimentou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais
E aí eles estão falando. Isso vai acontecer, né, Sakamoto? Em tempos de redes sociais, a gente sabe que existe tudo isso. Até começam a criar um monte de fake news envolvendo o nome do irmão do Lula e tudo mais. Você acha que o governo tem respondido à altura, tem que responder melhor, deixar isso muito claro? Como não deixar que esse caso contamine a imagem do presidente Lula? Bem, de uma maneira geral, a questão toda do desvio, né, da roubalheira no INSS do velhinho já contaminou a imagem do Lula, né? Contaminou a imagem do Bolsonaro também, que também ocorreu roubalheira sobre o governo dele. E é claro que, só que o Lula deveria ter interrompido isso antes, né? Assim que assumiu, deixasse a roubalheira só com o governo Bolsonaro. Então, no final das contas, contaminou, influenciou em pesquisa de opinião e tudo isso mais. Agora, voto com o relator, eu concordo com o Josias. Neste caso específico, se fosse o presidente, se houvesse provas robustas de que tinha havido desvio para o Frei Chico, ele deveria ser convocado. Ser convocado simplesmente por conta da proximidade, né, justificaria, então, começar a convocar um monte de gente na oposição por conta de proximidade. Com proximidade com o Bolsonaro com relação à questão do golpe. Ah, não, mas a esposa, Michele Bolsonaro, da Polícia Federal, foi citada em investigação. E depois a própria Polícia Federal não indiciou, porque o Mauro Cid fala da Michele Bolsonaro, fala do Eduardo Bolsonaro, só que não tinha elementos fáticos o suficiente para indiciar. E aí não teve indiciamento pela PF, não teve denúncia pela PGR. Então, não é porque a pessoa está próxima, não é porque a pessoa tem uma relação que ela necessariamente tem elementos fáticos comprovando. Né? No caso do Frei Chico, não foi descoberto algum elemento que levasse a isso. A proximidade pela proximidade, você começa a justificar outras coisas esquisitas, né? Que nem teve gente que também estava defendendo. Tinha que ter botado a Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no indiciamento da tentativa de golpe. Por quê? Porque houve uma delação do Mauro Cid, mas não tinha elementos fáticos para poder justificar essa entrada. Né? Agora, o que tem é o seguinte, é claro que a oposição vai jogar com isso, vai jogar sempre com isso, né? O papel dela como oposição. É só irônico, na verdade, um tanto quanto cínico, a oposição falar de blindagem, porque o que é anistia? O que é o projeto de anistia? O projeto de anistia é blindagem. O que é a PEC? O que é a PEC lá a que tentou também blindar os deputados? Sabe? O que é aquela PEC que tentou blindar os deputados? A PEC da roubalheira, né? Que tentou blindar os deputados de punição. Ou seja, olha que loucura, né? A oposição estava votando junto com o Centrão na PEC da blindagem e agora está reclamando que o governo está agindo para blindagem do irmão do presidente. Você está entendendo essa doideira? Ou seja, não é uma questão técnica, é uma questão política, né, de todos os lados, né? Então, a mesma oposição que vota pela PEC da blindagem de si mesmo, critica a blindagem de terceiros. E é claro que o governo está tentando evitar, neste exato momento, a exposição e a utilização do Frei Chico para tentar atacar o Lula, né? Agora, não tenha dúvida nenhuma, se a Polícia Federal encontrar alguma coisa, algum elemento forte, não tenha dúvida nenhuma que o Frei Chico vai ser indiciado. Não tenha dúvida absolutamente nenhuma. Por quê? Porque a Polícia Federal não está preocupada com isso. Durante o governo do Lula, você teve mensalão. Durante o governo Dilma, você teve um monte de coisa e a Polícia Federal investigou. E a própria Supremo Tribunal Federal levou a cabo. O Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. Então, levou a cabo isso. O próprio Lula, na verdade, acabou indo para a cadeia também por causa de decisões do Supremo. Então, no final, né, quem tiver culpa no cartório, pelo que a gente está vendo, eu não boto muita fé na CPI, não. Porque a CPI é uma coisa eminentemente política. Mas na ação da Polícia Federal eu confio. O Mairovitch, foi ontem ou antes de ontem, não sei, a gente falava a respeito sobre isso, né? Porque, por exemplo, o irmão do presidente Lula, ele não é alvo das investigações. Mas ele é vice-presidente do sindicato que está todo, né, como disse o Josias, misturado, investigado aí nesse caso. Ele deveria prestar declarações à CPI? O senhor acredita que seria importante esse depoimento dele? Olha, Fabiola, eu sou um defensor, com tantos outros juristas, de uma investigação pelo parlamento. Só que, atenção, uma investigação pelo parlamento tem que ser séria. Ou seja, tem que se verificar o objeto em investigação.
e não a uma CPI se desviar e virar uma guerra política. Ora, para se convocar alguém ou para se determinar um bloqueio e a CPI, daí a minha defesa de investigações parlamentares, é que ela tem uma série de poderes maiores do que a polícia judiciária quando apura em inquérito. Além do que, são representantes do povo atuar diretamente numa questão de interesse público. Aí a importância. Mas quando ela se desvia, quando ela se perde, fica longe do seu objetivo, aí a CPI não vai servir para absolutamente nada, a não ser para o próprio desprestígio da apuração e do Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que se está assistindo é exatamente isso, um desvio de objetivo. Agora, como é que a gente tem que pesar isso? Para saber, é importante um depoimento, é importante um bloqueio, isso, aquilo. A regra é muito simples, é muito básica, eu diria até que ela é elementar. Ou seja, só se convoca, só se toma medidas de verificações, apreensões, buscas, verificações contábeis, quando existe uma causa justa. Vamos ao irmão do Lula. Ora, a Polícia Federal, quando na apuração concluiu, e evidentemente deve ter verificado os atos constitutivos existentes do sindicato, as normas, a regência desse sindicato, e visto lá que o irmão do Lula tinha apenas, tão somente e só, atividade de representação. Com base nisso, se a gente olhar a CPI, tem justa causa para isso? É importante isso? Ou é simplesmente uma chamada para se desmoralizar o presidente, para se ter um ganho político? Isso é o que está aparecendo. Não tem uma justa causa para essa chamada.